gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer, falando de Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. Hoje nós vamos fazer um episódio diferente no sentido que nós vamos nos concentrar em um tema específico. Para este primeiro episódio, nós decidimos falar um pouco sobre a linguagem de programação Go. A linguagem Go foi criada pelo pessoal da Google e lançado como código livre em 2009. É uma linguagem compilada e otimizada para programação concorrente. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre a diferença de programação concorrente com coisa paralela. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso. E tem entre os seus criadores o Ken Thompson, que é um dos criadores do Unix e que junto com Dennis Ritchie ajudou nas primeiras especificações da linguagem C. Outro dado interessante é que foram o Ken Thompson e o Rob Pike que também criaram o padrão UTF-8. Então, só com essas informações já dá para você imaginar o poder dessa linguagem. Bom, como o Og falou, hoje o episódio é um pouquinho diferente, então por isso a gente tem dois convidados e eles vão nos ajudar a tirar algumas dúvidas e bater um papo sobre a linguagem Go. Um deles já foi entrevistado aqui no Castalho, aposto que muita gente aí se lembra. Ele é matemático, programador, palestrante, mantenedor e colaborador de diversos projetos open source, empreendedor em várias áreas de negócio e atualmente utiliza a linguagem Go em um desses empreendimentos. Bem-vindo, Thiago Avelino, mais uma vez ao Castalho. Obrigado. E obrigado novamente pelo convite aí. E vamos falar um pouquinho de Go, que é bem divertido. Isso aí, bem-vindo aí, Avelino. E além do Avelino, né, hoje a gente trouxe um outro convidado que é um programador, né, um developer bastante experiente, que já atuou na área de educação, já trabalhou com games, aplicativos móveis, sistemas embarcados e atualmente é um participante bem ativo da comunidade de Golang no Brasil. É organizador do grupo de estudos de Go, daqui a pouco ele vai falar pra gente como é que funciona isso daí. E atualmente ele trabalha como Golang, né, se eu não me engano, na Novell Smart Cloud. E é isso aí, bem-vindo ao Castalho, César Gimenez. Opa, obrigado de ter chamado. E aí eu já peço desculpas antecipado, porque eu ainda estou naquela fase de estou apaixonado por Go. Então, a minha visão é enviesada sim, sinto muito. Isso é bacana, isso é muito bom. Então, vamos ter talvez assim uma pessoa com um pouco mais de experiência e uma pessoa que está no comecinho. Acho que vai ser legal então. Vou começar então o episódio perguntando para vocês dois, ao mesmo tempo, vocês respondam. Atualmente existem excelentes linguagens para diversos tipos de projetos, tais como Python, Ruby, Scala, Java, entre muitas outras. Vocês um dia decidiram embarcar no Go e nós queremos saber por que vocês escolheram Go. Bom, Go é muito bom, mas ela não é pau para toda a obra. Nós somos programadores experientes, a gente já está nessa praia faz tempo. Então, algumas coisas você resolve realmente melhor com outras linguagens. Por exemplo, eu não faria hoje front-end em Go. Go brilha muito no back-end. Dá para fazer front-end em Go? Claro que dá. Mas já tem muita coisa pronta para o front-end em outras linguagens que já estão aí, já está pronto. Então não tem por que muito reinventar a roda. Go brilha muito quando você tem uma carga grande de processos, você tem uma carga grande de coisas para fazer e está fazendo o trabalho de formiguinha lá no back-end, que você precisa de estabilidade, você precisa de que seu programa não pode ser muito alterado, ele tem que funcionar durante anos firme e forte. Então eu acho que assim, não, é errado você pensar que vai usar Go para tudo. Você vai usar Go porque ele é bom e vai usar outras coisas porque essas outras coisas são boas. Menos Python, você não vai usar isso para nada. Tá, então, puxando por aí, qual foi o problema que vocês decidiram resolver
com Go? Ou até para generalizar um pouco mais, qual seria o tipo de exemplo perfeito de um problema que a linguagem Go, então, seria uma melhor opção do que talvez outras linguagens? Eu posso comentar um pouquinho sobre como eu comecei a usar Go e por que eu comecei a usar Go. Eu acho que esse meu exemplo pode se tornar um pouco genérico aí. O motivo que eu comecei a usar Go, na real, eu usava muito Python, sempre usei muito Python, apesar de programar em outras tecnologias, mas concorrência em Python, antes do Python 3.6, no Python 2 principalmente, a gente tinha bastante problema aí com recursividade, callbacks e assim por diante. E performance também. Então, esse foi um dos motivos que eu comecei a usar Go. No meu caso específico, foi gerar HTML estático. Só que era um volume muito grande de HTML e isso me dava algumas dores de cabeça em Python para entender quando por algum motivo dava um crash. Então, aonde ele parou? Dentro da onde ele parou. Então, debugar isso se tornava um grande problema. É possível, mas me comia muito tempo. E um outro ponto, além de debugar, foi tempo de execução. Quanto tempo eu gero 500 tera de arquivo texto, HTML? Estou levando 12 horas. Em Go me reduziu para, sei lá, metade, eu não lembro exatamente de cabeça, mas me reduziu muito. E como era um trabalho que ficava o dia inteiro fazendo isso, terminava, começava de novo, terminava, começava de novo, quanto mais rápido eu conseguisse gerar, melhor era para mim. Então, esse foi um dos motivos que eu comecei a usar Go. Esse exemplo que você mencionou aí, seria talvez assim uma boa hora para a gente falar então um pouco sobre programação concorrente e talvez por isso que essa escolha do Go ajudou bastante você ver esse tipo de performance, essa melhoria da performance? Sim. Eu não sou que nem o César, que ainda é apaixonado. Na real, não consigo ser apaixonado por nenhuma tecnologia. Quando eu começo a aprender a qualquer tecnologia, o que eu quero enxergar primeiro é qual que é o problema disso. Quando eu comecei a mexer com o Go, a primeira coisa que eu vi, eu acho que é excelente para concorrência, mas tem algum problema. Apesar de que nada é bala de prata, Go parece muito uma bala de prata, mas existe problema também. Então, realmente, eu acho que é um bom momento de falar, porque tudo que a gente começar a falar muito de Go, e aonde eu apliquei, aonde o César vem aplicando o Go, tem bastante a ver com concorrência. Então, eu acho que seria legal a gente, pelo menos, fazer um overview o que é concorrência, paralelismo, só para o pessoal se situar um pouquinho. Eu gosto de fazer uma analogia que eu acho que simplifica bem para quem não é técnico, que pode estar ouvindo, que é assim, que concorrência é como se fosse uma mini maratona de revezamento. Então, cada atleta vai correr um trecho e vai passar o bastão para o atleta seguinte, e o atleta seguinte vai correr o próximo trecho. Enquanto o paralelismo é uma maratona completa. Você sai na largada e você tem que correr o caminho todo. E é mais eficiente você fazer trechinhos. Então, acho que essa é uma boa analogia para começar aí. Até porque uma pista de corrida pode ser que ela tenha apenas 4 tracks, né? Vamos imaginar que os tracks são processadores ali, cores, e você tem 500 corredores para chegar no final dessa maratona. Então você não conseguiria colocar todos eles paralelos, né? Porque não teria espaço para que todos eles corressem um ao lado do outro. E aí você vai para o outro modelo, que seria cada um correr um pouco, um pedaço do trecho, aproveitando os mesmos, vamos dizer que são os processadores ali, né? Isso. Bom, já que a gente está falando um pouco aí de concorrência, né? E o Avelino citou aí o fato de ter conseguido uma melhora muito grande em migrar, no caso do Python, para o Go, para aquele job que era gerar inúmeros arquivos textos. Então, para o pessoal aí que não conhece, assim como eu, me incluo também na turma, quais são os tipos de soluções que podem ser desenvolvidas com Go? E se existe assim algum framework na onde que ele vem sendo empregado, não mais assim no sentido de, igual o Avelino citou, geração de texto, ou tem algum outro ponto onde que o Go está sobressaindo? O que vocês têm a dizer aí pra gente?
Bom, Go é uma linguagem de uso geral, né? Você pode usar literalmente para fazer qualquer coisa. Mas ela brilha mesmo no back-end. O Avelino pode falar mais disso, mas ela, na minha opinião, é que ela brilha mesmo no back-end. Você tem N frameworks, tem muito mesmo, para todo tipo de facilidade, mas você tem muita coisa implementada no core. Ela é, nesse sentido, ela é muito parecida com o Python, ela é pilhas incluídas. Vamos falar um pouquinho de web, que eu acho que o cenário web é um pouquinho mais comum, né? Sei lá, principalmente em Python é muito comum você começar a fazer um projeto web usando um framework, sei lá, eu quero usar Boro, eu quero usar Flask, ou vou usar Django da vida, alguma coisa desse tipo. Em Go você tem isso também, só que, em geral, o que esses frameworks faz? Ele pega a lib nativa de HTTP do Go e faz uma API mais amigável. Então, a maioria dos frameworks web, eles começam com esse passo, fazendo uma API mais amigável. Logo, depois começa a implementar outros recursos para incentivar você a usar ele. Vou colocar session, vou colocar session via cookie, session via banco, session via memória e assim por diante. Então, hoje, quando você vai começar a fazer qualquer projeto, tanto mexer com infra ou, sei lá, mexer com texto, que HTTP não, basicamente seria texto também, você tem que ter em mente o que você quer fazer. Eu quero escrever um HTTP. Então, em Go você precisa pensar em bibliotecas. Então, se encaixa um pouco aí na linha do Flask, do Boro, que você precisa juntar pacotinhos para fazer o que você quer fazer. Então, quando você vai fazer um HTTP, você tem que pensar, eu preciso de uma rota de URL para mim receber, e eu preciso, sei lá, vou precisar de um middleware. Então, vou precisar de uma bibliotecazinha para fazer essa parte de middleware. E essa biblioteca de middleware não é especificamente, geralmente, né, não é específico para um framework. E sim, você consegue usar esse middleware para praticamente todos os frameworks. Então, quando a gente vai criar qualquer pacote em Go, a gente tenta pensar genérico. Eu não estou desenvolvendo para um framework específico. E sim, eu estou desenvolvendo um pacote de middleware. Não um pacote de middleware para o Negroni. Eu acho que o Negroni é um middleware, né? Não um pacote de middleware para um framework web específico. Então, é assim que funciona a cabeça de um cara que está desenvolvendo um package, que é como a gente chama em Go. Legal, eu vou aproveitar a sua deixa aí, vou me intrometer aqui no meio desse assunto, porque você citou aí, e isso é bem interessante, isso que você falou, porque eu já vi algumas palestras do Armin, né, que é o criador do Flask, e ele disse que ele não gostaria de ter criado o Flask, porque ele já havia criado antes algumas ferramentas que foram o Workzog, foi o Jinja, foi algumas outras bibliotecas que hoje fazem parte do Flask, e ele criou aquilo com a intenção de serem bibliotecas de uso geral, para todas as pessoas, independente do framework que estivesse usando, da solução que estivesse usando, pegassem aqueles pedacinhos ali e reaproveitassem para que se tornasse meio que um padrão para toda a comunidade Python, né? Só que não funcionou, né? Porque a comunidade Python geralmente gosta, né, daqueles pacotinhos fechados e com a documentação num lugar só, e por isso que surgiram tantos frameworks assim diferentes do Python. Então, só para finalizar esse comentário, eu queria saber, existe um Django do Go? Alguma coisa que seja assim, tipo, a solução para todos os seus problemas. Dá um install nisso daqui e você vai fazer tudo de uma só vez. Existe um similar do Django? Existem algumas tentativas, como em qualquer tecnologia, né, que o cara tenta fazer. Hoje, em geral, a maioria está vindo de chinês. E, em geral, a documentação também vem em chinês. Eu não sei o que acontece muito, eu não sei se é a língua, eu não sei qual que é a barreira. Mas tem algumas iniciativas, mas que foi para frente, que realmente tem muitas pessoas usando, não. Em geral, o pessoal que cai para Go não é para resolver um problema em geral, assim, tipo, vou desenvolver toda a minha solução em Go. Tem gente que faz, a gente na Nuveo lá tenta fazer bastante coisa em Go,
Mas hoje eu pago para isso, né? Eu tenho que desenvolver muita coisa, mas em geral, pessoas que caem para Go, eu preciso resolver um problema em específico que na tecnologia que eu estou usando não está complicado, ou resolveu e não me agradou, alguma coisa desse tipo. Esse é o cara que vem para Go. Algum problema emergencial, eu digo. Ah, legal. Eu acho que pra gente fechar assim esse assunto, um negócio seria bacana a gente olhar do outro lado da história. Então a gente sabe o que a gente tem disponível, né? Vocês comentaram um pouquinho do que a gente tem disponível do lado de desenvolvimento. Mas o que vocês conhecem, assim, alguns exemplos de softwares que foram desenvolvidos em Go, alguns projetos que vocês mesmos trabalham que gostariam de comentar, assim, para a pessoa ter, às vezes, a ideia aqui, basicamente, às vezes as pessoas já tiveram contato com algum software que foi escrito em Go e, às vezes, elas nem sabem que era esse o caso. Bom, recentemente teve um post que rodou Facebook, por aí, que falava de uns números do Mercado Livre, que eu já tinha visto esses números, porque eu tinha assistido numa palestra dele e eram os mesmos números. E eu acho que eu não estou com ele aqui, mas depois eu acho e passo para vocês poderem colocar o link no podcast. Mas os números são absurdos, passa de uma dezena de máquinas para duas só máquinas, o uso cai em 80%, assim, sabe? Você tem uma carga de máquinas e essa carga de máquinas cai em 80%, e só porque trocou do sistema que eles usavam para Go. Então, sim, se você usa Mercado Livre, se você usa Magazine Luiza, só para falar de Brasil, você está usando Go, eles estão usando lá no servidor, em serviços deles, né? Eles têm adotado porque você economiza em servidor e servidor é caro. Mas tem outras coisas, por exemplo, o Dropbox, tem coisa... O Dropbox tem coisas em Go, tem o Docker, cara, eu acho. O Docker é totalmente Go, né? Enfim, existem vários softwares que precisam de processamento pesado e usam muito Go. Um que é bem interessante, que era em Python, mas e de uma certa forma continua sendo. O pessoal do YouTube escreveu um software que eles chamam de transpilador. Esse software pega o código em Python e compila esse código para Go, e aí o código Go é compilado pelo próprio Go, né? E acaba servindo mais rápido do que se ele tivesse escrito em Python e usado em Python diretamente. Eles fazem isso porque eles têm uma enorme base de código em Python que eles não podem jogar fora, eles têm que usar isso, e daí mas eles precisavam de velocidade, então a solução foi escrever um compilador que troca de uma linguagem para outra. Bem legal isso daí. Só uma nota aqui que eu li ontem, do Dropbox também. O Dropbox, eles estavam desenvolvendo junto com o Guido um interpretador Python chamado Piston. E eles lançaram ontem no Reddit uma nota falando que essa versão lançada ontem foi a última versão do Piston mantida pelo Dropbox, porque eles tentaram de tudo que eles puderam para fazer com que o Piston se tornasse a linguagem Python otimizada para eles, mas eles não encontraram o caminho. Então eles decidiram migrar os servidores que eram em Python para Go, né? E aí agora eles vão abrir o Piston, tá entregue à comunidade se alguém quiser continuar esse projeto. Então é um aprendizado, né? Lá tem muito código, eles têm muitos blog posts falando a respeito. E vale lembrar que não é tudo que eles estão migrando para Go, né? São algumas partes específicas que funcionam em arquitetura de microserviço, que eles tentaram de tudo para continuar com Python e eles acharam melhor ir para o Go. Então, mais um exemplo aí é o Dropbox mesmo que vocês citaram. E continue, Avelino, o que você ia comentar? Quando o Go estava nascendo, ele foi escrito praticamente muita coisa em C, e de vez eles reescrever tudo que eles fizeram de C para código nativo Go, eles criaram um software em Go que lia software em C e reescrevia em Go.
Logicamente que no meio desse processo iria sair coisas erradas, coisa que esse transpilador não conseguiria fazer. Então eles estudaram e viu que seria melhor fazer esse transpilador do que reescrever tudo e agir só na onde teve o erro. Então esse transpilador, principalmente em Go, é muito comum acontecer. Então começou lá atrás, quando o pessoal do time, do core da linguagem, escreveu de C para Go, e agora temos o caso do YouTube de Python para Go. Uma coisa importante também é que, assim, apesar de eu fazer piada com Python e tudo mais, mas é só pela trollada, não é de verdade. Nenhuma empresa grande, Facebook, YouTube, nenhuma empresa grande de verdade vai usar uma linguagem só para tudo. Eles vão usar a linguagem mais adequada para a situação. Às vezes é Go, às vezes é Python, às vezes vai ser Node.js, enfim. Uma empresa grande vai abrir o leque de linguagem e vai falar assim, como que eu atendo isso aqui de forma boa e rápida? Às vezes, atender de uma forma boa e rápida pega um WordPress da vida e configura, e entregou. Entregar é sempre muito importante. Legal, e já que vocês falaram de entregar, uma última questão a respeito aí para que serve Go, né? O que vocês estão fazendo com Go? O que vocês estão entregando com Go na prática, assim, especificamente? Qual é o produto que vocês estão fazendo? É o que? É CMS? É parser? O que é que vocês estão desenvolvendo? O meu caso e o do César vai ser muito igual, né? Por sinal, a gente trabalha na mesma empresa. Mas o que a Nuveu anda fazendo, né? Hoje a Nuveu trabalha... A abordagem de venda da Nuveu é redução de custo, né? E quando eu faço essa abordagem para uma empresa, e geralmente não é para um desenvolvedor, é para um executivo, ele entende que vai mandar pessoas embora. Então, reduzir custo é cortar pessoas. E o que a gente está fazendo? A gente pega processos que pessoa faz, ou seja, a gente tem um cliente, que é uma das maiores construtoras do Brasil, que eles tinham um time gigante que pagava pessoas entrando no site de prefeitura de várias cidades, baixando o boleto de IPTU e lançando dentro do SAP. O lançando olha o PDF e digita dentro do SAP. Uma das coisas que a Nuveu faz foi automatizar esse processo. O processo de download do boleto da prefeitura e o processo de input dentro do SAP. Então, uma das coisas que a gente faz dentro da Nuveu com Go é isso. Então, não é o processo todo em Go. Principalmente a gente usa Java, né, por causa do Selenium em alguns momentos. E o Drive, há um ano atrás, quando a gente começou isso, o Drive de Selenium para Go era muito imaturo. Então, de vez a gente contribuir, que era o tempo que a gente não tinha, que até hoje somos uma startup, eu resolvi usar Python e fazer comunicação entre fila aí para o Python e o Go conseguir se falar. Então, uma das coisas que a gente fez na Nuveu foi isso. Bom, existe um outro software, que por sinal esse é open source, chamado PREST, que toda a base... Hoje a Nuveu praticamente de banco usa Postgre. Então, para todos os softwares que a gente iria fazer, eu precisaria criar o banco de dados, isso aí, estrutura de banco de dados, fazer uma camada HTTP para falar com o banco, para o meu front-end consumir. Dado esse cenário, a gente criou esse cara chamado PREST, que eu abro uma API RESTful do Postgre para algum HTTP. O porquê que a gente criou isso, né? Na real, existe um projeto escrito em Haskell, que eu não sei se vocês já manteram algum software em Haskell em produção, e não é muito amigável, dá um pouquinho de dor de cabeça. Quando acontece alguma coisa, você tem que interagir, mesmo eu conhecendo o Haskell. Então, dada essa necessidade que eu teria que manter um software Haskell em produção, eu falei, eu acho que não é legal, e Go eu consigo encaixar bem nesse cenário de gerar um executável e distribuir desde BSD até Microsoft. Então, hoje você entra lá no site no repositório do PREST,
baixa um exe para a Microsoft, por exemplo, e executa, ele vai conectar no seu post que você colocou no seu arquivo de configuração e vai servir uma API REST. Então, em Go é muito fácil fazer esse cross-compile. Um exemplo, eu não uso Windows, eu estou usando Mac e gerei versão para todos os ambientes até Microsoft. Então, esse foi um outro cara que a gente criou dentro da Nuveo. Existe um outro software chamado GoFN, que a função dele é executar containers do Docker remotamente. Então, eu consigo criar um container Docker, onde eu crio um software que vai rodar lá dentro, que para mim não importa a tecnologia que está rodando lá dentro, executo via package Go. Hoje eu não tenho suporte a outras tecnologias, você tem que estar usando o Go para usar esse cara, mas eu executo falando qual Dockerfile ele vai executar, ele pega o stdout desse Docker e eu consigo converter. Um exemplo, se meu software Python cospe no stdout um JSON, eu consigo ler esse JSON no Go e serializar como um JSON. Ou um protobuffer, um XML, o que for, eu consigo pegar via stdout. Então, praticamente é isso que a Nuveo vem desenvolvendo e contribuindo, mexendo no open source, que é escrito em Go. Open source, não lembro da gente, nós temos uma política, né, de o que pode ser open source vai ser open source, porque isso é bom não só para a gente, para todo mundo, isso é muito legal. Mas agora de cabeça eu não lembro de nenhum software realmente relevante, assim, realmente grande que a gente esteja fazendo. Dentro disso, de criar coisas que envolvem Docker, que nem a gente teve gente dentro do time da Nuveo que contribuiu com Docker. Tem gente dentro do time que contribuiu com drive de Go do Docker, com cliente de Go do Docker. Então, quando você começa a mexer com uma tecnologia, sei lá, principalmente a gente está usando Go e coisas envolvendo a Go, e é open source, a tendência de você ter que voltar lá no cara que você está usando e contribuir é muito grande. Então, isso dentro da Nuveo é extremamente comum acontecer. Avelino, eu tenho que fazer uma pergunta para você que me deixou com a pulga atrás da orelha. Você estava falando sobre Selenium, como que você falou assim, vou usar Java, vou usar o driver do Go, não é tão robusto, vamos dizer assim, e você acabou usando Python. A minha pergunta para você usa, além do Selenium, você usa o que para emular diferentes tipos de browsers e diferentes tipos de ambientes para você testar que tudo está funcionando legal pelo Web UI? Bom, hoje o nosso browser que a gente mais usa é o Firefox. Então eu uso a engine do Firefox para conseguir abrir telas web e conseguir simular como se fosse um usuário. Existem alguns casos que a gente usa o Phantom.js, só que ele tem algumas ressalvas, em alguns lugares não funciona muito bem. Principalmente pensando que a gente acessa muito site de prefeitura. E prefeitura eu não sei muito bem quem gerencia, quem cria esses web services, esses sites aí da prefeitura, que tem um pouquinho de carência em tecnologia. Então, hoje praticamente o que a gente usa mais é a engine do Firefox. E vocês, por exemplo, já conhecem o Sauce Labs, que te dá um ambiente para você gerar vários... Você usa a infraestrutura deles, usando o Selenium, para poder ter acesso a vários tipos de browsers e sistemas operacionais, até mesmo Android? Vocês já deram uma olhada nisso? Sim, eu conheço, eu já vi. O custo, quando a gente coloca a operação em massa, não sai muito barato. Então, uma das investidas que a gente está fazendo é ter um pool nosso para isso. Quando a gente está falando sobre crawler ou acessar um site, existem alguns problemas, né? Principalmente de bloquear meu IP. Dentro desse Source Labs, você não tem um shuffle IP dinâmico, né, a cada saída. Um dos motivos de nascer o GoFN foi isso. Como eu uso um ISA, uma infraestrutura as a service, sei lá, Amazon, DigitalOcean, a cada saída
do meu browser eu estou usando um IP diferente. Então, só se esse cara que eu estou consumindo bloquear a rede da Amazon, que eu acho que vai ser um pouquinho difícil, né? Então, é esse motivo que a gente não usa eles. Bom, eu queria só tirar uma dúvida também, aproveitando que o Og perguntou a respeito do Selenium, mas não tem nada a ver com o Selenium. Você comentou a respeito de fazer o parser, né, do PDF. Aí eu queria saber se já existe uma biblioteca em Go para isso, ou se vocês estão usando alguma outra linguagem ou tecnologia para que esse parser seja feito. Então, eu estou mexendo com um parser, mas para mim tratar os arquivos, eu estou fazendo praticamente tudo em Go. Hoje eu tive um problema, na verdade ontem eu comecei uma nova tarefa para parsear arquivos PDF, e daí eu falei assim, eu procurei uma solução pronta em Go, né, uma biblioteca pronta, um package, e não encontrei. Todos os que eu encontrei estavam muito antigos. Eu conheço o formato PDF internamente, mas não queria eu escrever um decompiler de PDF. E eu falei assim, bom, eu tenho certeza que o Python tem alguma coisa pronta para isso. E fui para o Python. Aí escrevi um decompilerzinho usando o Python para extrair texto do PDF. E ficou bom, mas o PDF ele tem um problema, ele não tem um formato de tabela interno. Então como é que eles resolvem o problema, né? Eles desenham a tabela. Desenham literalmente, né? Colocam os quadradinhos e tudo. E na hora que você vai decompilar isso para você puxar para dentro do seu sistema, isso vem na ordem que que foi desenhada. E para você desfazer esse processo, você tem que ficar vendo linha e coluna e montando de volta o layout. Que é uma tarefa terrível, né? Você tem que... E eu teria que reinventar a roda para poder continuar usando. Aí agora à tarde, no finzinho da tarde, eu esbarrei com um programa antigo já, enfim, tem em todas as plataformas, que é o PDF to Text, que ele vem no pacote XPDF, e falei, bom, vou experimentar. E, puxa, sensacional, com algumas melhorias, com algumas alteraçõezinhas na linha de comando, eu consegui um programa na linha de comando que faz exatamente o que eu precisava. Então eu acabei jogando fora todo o código que eu trabalhei o dia inteiro em Python, e aí eu simplesmente vou pegar a saída desse cara, e aí como todo o resto do sistema é Go, eu vou pegar a saída desse cara em Go, em texto, e o Go vai simplesmente passar expressões regulares em cima disso. Então, no fim, eu vou usar só Go para isso. A parte interessante é que, como isso é um aplicativo externo, eu vou usar o GoFN para startar um container. Ele vai receber o arquivo pelo GoFN, né? Vai receber o arquivo, vai tratar esse arquivo, vai cuspir o texto para fora, e aí daí para frente o sistema em Go vai fazer o crunch disso, né? Vai pegar toda a informação e mandar para banco de dados, fazer todo o resto do trabalho. Bacana, muito interessante tudo isso que vocês falaram. Eu estava dando uma olhada aqui, nós já temos mais ou menos uma meia hora, um pouquinho de bate-papo, então acho que o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos terminar esse episódio por aqui, e nós vamos pedir para vocês ficarem aqui um pouquinho mais para a gente continuar o bate-papo, para ser publicado no próximo episódio, que nós ainda temos muitas perguntas, então eu não gostaria de deixar o episódio tão longo assim, eu quero que fique uma coisa bem leve para todo mundo poder acompanhar. Então, para vocês que estão escutando até agora, eu agradeço, e espera um pouquinho que logo a gente vai voltar, eu, o Bruno, o Eliezer, o Avelino e o César já voltamos para falar um pouquinho mais de Go. Então, um abraço e até o próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.